Começando então a sala virtual de hoje, o tema Premissa do Juramento, parte 2, continuando o estudo do livro Valores da Família Verdadeira. Eu vou virar já para a próxima tela, aonde a gente vai fazer uma introdução novamente. Nós estamos trabalhando, já fizemos uma sala virtual anterior e agora dando continuidade, trabalhando com o livro Valores da Família Verdadeira. Esse é um livro que fala exatamente sobre esses conceitos. Nós vamos abordar o juramento da família, aonde cada capítulo vai estar sendo abordado um juramento. Nesse primeiro momento, nessas duas primeiras salas, a anterior e essa que estamos fazendo hoje, nós estamos falando basicamente sobre as premissas essenciais ou a ideia central que rege o juramento. A segunda parte dando continuidade. Eu vou ler essa tela e a gente vai relembrar. Na verdade, já falamos sobre esse mesmo item, somente a título de revisão e lembrança daquilo que nós já discutimos na sala virtual anterior. Então eu vou lendo e a gente vai comentando. Ideal da família. Onde está o projeto para a família ideal? A partir da perspectiva bíblica, Deus criou a família como a instituição humana primordial, na qual os seres humanos poderiam cumprir sua bênção de frutificai, multiplicai-vos e dominai, lá no Gênesis 28, obviamente. Isto significa que os filhos de Deus deviam alcançar a perfeição como indivíduos e deviam formar famílias verdadeiras, as quais propagariam o amor de Deus na ordem criada, ou seja, a sociedade, a nação, o mundo e o cosmos finalmente. Não obstante, quando Adão e Eva se afastaram de Deus, suas relações familiares foram envenenadas pelo pecado, como pode ser visto na desculpa de autodefesa de Adão diante de Deus, apontando e dizendo: a mulher me fez fazer isso. Este par disfuncional gerou filhos, Caim e Abel, que cometeram o primeiro assassinato. As famílias da humanidade se tornaram disfuncionais desde então. Então, essa questão que a gente está comentando já foi falado na sala virtual anterior, somente a título de revisão. Nós estamos mostrando a importância da família como essa instituição humana primordial, baseada na qual Deus pretendia depois construindo o seu ideal, expandindo isso, como o texto fala, nos diferentes níveis, nos níveis subsequentes, a sociedade, a nação, o mundo e o cosmos. Apesar de não vivermos nesse mundo ideal, temos uma família disfuncional por conta do pecado, da queda de Adão e Eva, que a gente já discutiu em salas virtuais anteriores também, e por conseguinte, as famílias atuais, as famílias da humanidade no mundo atual, são famílias disfuncionais, demandando uma correção, um ajuste, ok? Avançando aí então para a próxima tela, ainda fazendo uma revisão, nós vamos falar da importância do juramento, do que é de fato isso que nós temos dentro da nossa instituição, Associação das Famílias, o juramento da família. A missão divina da família está definida num texto chamado O Juramento da Família, promulgado pelo reverendo Sam Amun no dia 1º de maio de 1994, exatamente no 40º aniversário da fundação da Igreja da Unificação. E ele também já foi revisado várias vezes desde então, e ele revela basicamente os propósitos que todas as famílias devem se esforçar para cumprir. Seus 8 juramentos fornecem um plano detalhado para cada família se tornar uma família ideal. Como comentamos também na sala virtual anterior, só faço aqui uma revisão, dizendo que o juramento, nós vamos estar estudando esse juramento da família, os seus 8 versos, pontualmente, de forma bem detalhada, usando esse livro que eu comentei lá no início, Valores da Família Verdadeira, para que nós possamos entender a importância da família e principalmente as regras que estão ali contidas dentro de cada um dos versos do juramento da família, tá bom? Vamos avançar então para a próxima tela, dando sequência aí. A premissa do juramento da família. Esse é especificamente o tema que nós vamos estudar hoje, continuando, de fato, o tema que já estudamos na sala virtual anterior. A maioria das famílias tem pouco senso de propósito. Não há nenhuma declaração de missão que venha com uma família. O estudioso em ética Stephen Covey encoraja as famílias a se sentarem juntas e escreverem uma declaração de missão familiar. Entretanto, antes de tirarmos nossas próprias conclusões, não seria mais sábio perguntarmos para Deus, que criou essa instituição, sobre qual seria o seu propósito para a família? De fato, o propósito de Deus para a família é mais elevado e mais radiante do que a maioria das pessoas já pensou. Então seria muito cômodo, muito fácil cada um de nós sentarmos dentro da nossa família e tentarmos aí talvez escrever uma declaração de propósito ou de missão
mas sendo que essa instituição tem uma origem muito elevada, né, nós dissemos ali no gráfico anterior, criada por Deus, a instituição humana, a instituição primordial dos relacionamentos humanos, seria muito óbvio que nós buscássemos em Deus, né, a resposta a essa que pergunta, ou seja, qual é o propósito para o qual o Senhor criou a família? Para que nós possamos, por conseguinte, definir os parâmetros, as regras e os balizamentos para conduzir as nossas vidas dentro do escopo desta instituição. Avançando aí para a próxima tela, dando sequência, vamos pegar novamente, né, já tínhamos falado também na sala virtual, só para a gente visualizar a premissa do juramento da família, ou seja, essa parte é aquela que se repete em todos os 8 versos do juramento. Ela é a premissa, a ideia central. Ali em coreano está disponível, né, se você quiser acompanhar comigo a leitura, eu vou ler ali, Cheonilguk Chuin, Uri Kajonum, Cham Saranul, Junshin Hago, Mense Hanaida. Ou seja, em português, nossa família, como dona da nação e paz cósmica, ou Cheonilguk, centralizada no amor verdadeiro, jura. Ok? Beleza? Lembrando aí o que a gente já tinha comentado anteriormente. Agora vem o ponto importante que a gente deve enfatizar. Na sala virtual anterior, nós já discutimos essas 2 partes que estão grifadas em azul. Falamos sobre nossa família, é claro, falamos mais enfaticamente sobre família e por que nossa família, né? E também falamos sobre o significado ali do jura, ou do juramento. Por que há o juramento, esse compromisso? Isso já foi discutido, essas 2 premissas já foram estudadas, e agora nós precisamos, está grifado em vermelho na sua tela, entender um pouquinho melhor o que significa essa expressão repetida 8 vezes no juramento, nação de paz e unidade cósmica, ou de forma abreviada, Cheonilguk. E ali também do lado, grifado em vermelho, centrado ou centralizado no amor verdadeiro. Esses são os 2 temas que nós vamos abordar, ok? Então esse é o tema que vamos avançar aqui na próxima tela para seguirmos estudando. Está ali, né, novamente a demonstração daquilo que eu acabei de falar. Na sala virtual passada, falamos sobre a família e o juramento. E agora vamos trabalhar esses 2 temas que estão aí ainda não destacados, centrando no amor verdadeiro e edificando a nação de paz e unidade cósmica, ou Cheonilguk. Ok? Avançando para a próxima tela. Vamos começar especificamente, então, agora a falar sobre o tema desta sala virtual. Um dos 2 temas dessa sala virtual. Primeiramente, vamos falar sobre a expressão centrando no amor verdadeiro. Eu vou fazendo a leitura e a gente vai fazendo os comentários, ok? Seguindo ali, nossa família cumpre o juramento da família centrando no amor verdadeiro. A frase é repetida em cada um dos 8 juramentos do juramento da família. Portanto, isto deve ser o significado de extrema importância. Centrando no amor verdadeiro é uma frase descrevendo nossa atitude e também a nossa prática, enquanto cumprimos o juramento da família. Quando dizemos estas palavras, estamos declarando que o padrão da nossa vida familiar é amor verdadeiro. E nada menos do que isso. Me permitam aí fazer um parênteses, eu vou ler de novo essa parte grifada em azul agora que a gente acabou de ler, para enfatizar, só peço que me acompanhem. Quando dizemos essas palavras, estamos declarando que o padrão da nossa vida familiar é amor verdadeiro, e nada menos do que isso. Olha o grau de comprometimento que nós fazemos ao repetir enfaticamente 8 vezes ao longo do recitamento deste juramento. Refletindo sobre nosso comportamento familiar, amamos uns aos outros verdadeiramente e em todos os momentos? Aí a gente já começa a fazer algumas reflexões, porque nós juramos viver no escopo da nossa família centralizados no amor verdadeiro. Mas esse é um compromisso, é um padrão muito alto que nós definimos para a nossa vida familiar, viver centrando no amor verdadeiro. E, por conseguinte, já vamos fazendo algumas reflexões. Como está o nosso comportamento familiar? Nós realmente, de fato, de forma substancial, amamos uns aos outros? De forma verdadeira? Em todos os momentos, ou seja, quando a gente fala amor verdadeiro, já está implícito, né, uma discussão que já foi feita, inclusive, na sala virtual, sobre amor verdadeiro, quando a gente levanta aquelas 4 características
essenciais definidoras do amor como sendo um amor verdadeiro, porque ele tem que ser um amor absoluto, ele tem que ser um amor único, ele tem que ser um amor imutável e precisa também ser um amor eterno. Dentro desse escopo, dentro desse padrão, com esses pré-requisitos, a nossa capacidade de nos amarmos dentro da família, e mesmo extrapolando o escopo da família, chega realmente perto desse padrão de amor verdadeiro? Independentemente da resposta, tentamos o nosso melhor para viver neste padrão elevado. Uma vida centrada no amor verdadeiro é o único caminho para cumprir os objetivos do juramento da família. É por isso que ele está ali definido como premissa. Uma das premissas do juramento da família. É uma ideia central, presente em cada um dos versos do juramento da família. Mas vamos seguir no raciocínio? Vamos para a próxima tela? Na próxima tela nós temos o seguinte texto, eu vou lendo e a gente comenta. Para captar o significado de centrar no amor verdadeiro, vamos compará-lo com o seu oposto, centrando em si mesmo. Devido à queda humana, as pessoas têm uma forte propensão para ser autocentradas, entrelaçando os seus desejos e as suas ambições pessoais e colocando-os à frente de qualquer outra coisa, indivíduos autocentrados inevitavelmente vivem em conflito com os outros. Caos e confusão reinam numa família onde todos os seus membros são autocentrados. É interessante essa reflexão, né? A gente já começa a pensar, quando falamos na tela anterior, a importância da vida familiar centrada no amor verdadeiro, e agora observando essa colocação, analisando pela ótica do oposto, contrapondo a vida centrada em si mesmo, o resultado disso está bem claro. Quando nós vivemos dentro do escopo da nossa família e depois expandindo isso para todos os demais escopos da nossa vida social, se nós enfrentamos essas situações de conflito, essas situações de caos e confusão, é óbvio, o resultado inevitável, a conclusão óbvia que nós somos levados a ter é que a nossa vida não está ainda ajustada a esse padrão da vida centrada no amor verdadeiro. Vamos avançar para a próxima tela, continuando aí o nosso debate. A característica principal do amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. Essa é uma característica preponderante, definidora. Na verdade, o amor, para que ele seja verdadeiro, além daquelas 4 características que eu mencionei anteriormente, absoluto, único, imutável e eterno, a vida para o benefício dos outros, o viver para o benefício dos outros, é um resultado, é uma consequência natural da permanência ou da existência do amor verdadeiro. E quando se vive centrado no amor verdadeiro, o efeito natural disso também é viver para o benefício dos outros. Qualquer coisa diferente disso, é lógico, já coloca em questão a veracidade, a autenticidade desse amor que nós estamos apregoando. Quando membros da família vivem para o benefício do outro, pode-se dizer que eles criam uma esfera de harmonia, com o amor verdadeiro como seu eixo central. Um esposo vive para o benefício da sua esposa. A esposa, por conseguinte, vive também para o benefício do seu esposo. Os pais se sacrificam por seus filhos e os filhos aprendem a respeitar e a servir aos seus pais. Com o amor verdadeiro no centro da família, essa família se torna, então, redonda e completa, permeada por um sentimento de igualdade interior que transcende as diferenças de idade, gênero e posição. Ao mesmo tempo, as diferenças naturais entre os membros da família são respeitadas e se tornam uma fonte de deleite. O que, na verdade, numa família que não vive nesse modelo, a gente já percebe que as diferenças acabam sendo causas de conflito, que os interesses são egocêntricos, ou seja, a grande demanda é que o outro me ame, que o outro viva para o meu benefício, e eu muito pouco faço no sentido inverso, ou seja, amar, doar-se, servir, buscar o bem-estar e a felicidade daquele ao qual eu estou direcionando o amor. Então esse é um ponto interessante para a gente refletir, principalmente quando nós estamos recitando o juramento da família, passando por essa parte. Nossa família centralizada no amor verdadeiro. Estar centralizado no amor verdadeiro demanda esse comportamento, ter autenticamente praticado o viver para o benefício dos outros. Vamos avançar para a próxima tela? Seguindo, na próxima tela diz assim: somente Deus, a fonte de amor, pode conferir a uma família
o amor verdadeiro. Olha que coisa interessante. Eu vou repetir novamente, esses grifos na verdade são intencionais. São frases poderosas que sintetizam exatamente a ideia central do que a gente quer falar nessa tela. Olha que interessante, eu vou ler. Somente Deus, a fonte de amor, pode conferir a uma família o amor verdadeiro. Então, quando a gente fala uma família, nossa família centralizada no amor verdadeiro, está subentendido, está implícito nessa expressão que, na verdade, a nossa família vive centralizada em Deus, a fonte de amor, a fonte do amor verdadeiro. É o ser que é absoluto, único, imutável e eterno, e, por conseguinte, esse amor verdadeiro que nós também almejamos viver centralizados, também é absoluto, único, imutável e eterno. De forma ideal, uma família se centra no amor verdadeiro, iniciando a partir da comunhão sagrada do matrimônio, que junta esposo e esposa no amor de Deus, sob os auspícios e as bênçãos de Deus. A partir desse início auspicioso, o casal aspira a realizar o amor verdadeiro como seu norte, aquele norte para o qual aponta nossa bússola espiritual. Ao redor deste propósito comum, os membros da família podem formar relacionamentos duradouros. Esses relacionamentos se perpetuam baseados no amor que possui essa característica perpétua, duradoura, eterna. Claro. Avançando aí para a próxima tela. Amor verdadeiro. Vamos detalhar um pouquinho melhor, né? O fato de centralizar ou centrar no amor verdadeiro, eu acho que já ficou bastante esclarecido. Vamos agora entrar no tema mais aprofundadamente, amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? E, especificamente, onde ele pode ser encontrado? Amor verdadeiro não é simplesmente qualquer amor. Ele é o amor mais elevado possível. No amor verdadeiro começa uma ressonância que conecta céu, humanidade e a terra. Nossa mente e coração se expandem para abranger o cosmos. Nesse êxtase místico não há nada mais a ser alcançado ou desejado. O Pai Moon, que devotou seu ministério para ensinar sobre amor verdadeiro, ele diz: quando entra em ressonância com a realidade do amor verdadeiro, você sente que o mundo inteiro está em sua mão e se torna conectado com o céu. Quando você entra em ressonância com a realidade do amor verdadeiro, não há mais nenhuma necessidade de manter fé. Não há mais nenhuma necessidade de um Salvador. Isto é liberação. Tudo está terminado. É fantástico isso. Que reflexão profunda. Se a gente pegasse só essa tela, eu acho que a gente poderia fazer uma sala virtual inteira para debater e aprofundar essa afirmação, né? Quando você está em ressonância, quando você conseguir realmente centralizar a sua vida no amor verdadeiro, criar essa realidade de amor verdadeiro dentro do seu contexto, em primeira instância, obviamente, a família, depois, sucessivamente, os demais níveis, você passa a sentir que o mundo inteiro está na sua mão. Você está conectado com o céu. Você está em ressonância com a realidade do amor verdadeiro. Por isso, para que fé? Para que Salvador? Você está em sintonia, harmonizado, centralizado no amor verdadeiro. Ou, como a gente comentou anteriormente, centralizado em Deus. A sua vida é uma vida de conexão completa, plena. Tudo isso, obviamente, praticado, ensaiado, experimentado dentro do escopo da sua própria família. Vamos avançar para a próxima tela? No princípio divino, amor é definido como a força emocional que o parceiro sujeito dá ao parceiro objeto, quando eles se envolvem na ação dar e receber para estabelecer a base ou fundamento de 4 posições e realizar o propósito de criação. Isso está lá naquela parte onde você estuda a ação, origem, divisão e união, a tríplice finalidade objetiva ou o propósito dos 3 objetos, enfim, todo esse conteúdo, né, que a gente, de uma forma bem resumida, colocou ali, você pode encontrar no princípio divino lá na parte do princípio da criação. O amor é expresso em toda interação entre a miríade de criaturas da Terra, nascidas em dualidade, quando se unem e se tornam unidade para cumprir o seu propósito de vida.
mas a base de 4 posições, o fundamento de 4 posições, ele é manifesto especialmente na família, centrada em Deus, a qual cumpre o mais elevado dos propósitos de Deus. E é interessante, né, quando você estuda isso no princípio divino. Apesar de todos os exemplos de ação dar e receber e de fundamentos 4 posições, a gente sempre se aprofunda bastante na discussão quando a gente entra no escopo humano, ou seja, quando você coloca dentro dessa estrutura, homem e mulher, no fundamento de 4 posições da estrutura familiar, Deus, homem e mulher e os filhos como resultado lá da ação, origem, divisão e união, a gente percebe que é nesse ponto onde a gente consegue explorar com mais profundidade, extrair com mais intensidade os elementos essenciais de Deus, o amor verdadeiro nas suas características único, absoluto, imutável e eterno. Então a gente percebe que o que ele está dizendo é bem isso, né? A base de 4 posições centralizada no amor verdadeiro. Essa estrutura que nos permite absorver a ideia mais elevada no que diz respeito ao cumprimento, à realização do grande propósito de criação de Deus. Não é verdade? Vamos avançar para a próxima tela? Seguindo aí para a próxima tela, então. O conceito da base de 4 posições começa com unidade. Essa é a ideia básica, a ideia central da estrutura do fundamento da base de 4 posições, que inclusive você pode visualizar aí ao lado da sua tela. Unidade com Deus, unidade no indivíduo e também unidade no casal e unidade entre as gerações. Amor verdadeiro é concluído quando todos esses 4 elementos estão presentes. Deus é a fonte de amor verdadeiro. Cada membro da família desenvolve uma personalidade bem integrada na qual mente e corpo estão unidos. O corpo obediente aos ditames da consciência, o interior de Deus, obviamente. Então, eles continuam a formar relacionamentos centrados em Deus, entre esposo e esposa, pais e filhos e assim sucessivamente. Então, essa figura ao lado simplesmente ilustra aquilo que a gente acabou de falar. Deus está lá no centro desta união, mente e corpo no que diz respeito ao indivíduo, né? Essa unidade individual, mente e corpo centrada em Deus. E aí, aplicando no escopo da família homem e mulher, esposo e esposa, fazendo esses papéis sujeito e objeto dentro da estrutura da base do fundamento de 4 posições, estabelecendo também uma unidade centrada em Deus, e o resultado disso vai ser esse relacionamento vertical que aparece ali destacado, né, na linha vertical, entre os pais e os filhos, né, a unidade centrada em Deus, a partir de Deus a posição paternal, mas os pais representando a masculinidade e feminilidade de Deus na posição paternal também, passam a construir essa estrutura vertical na manifestação do amor verdadeiro na base ou no fundamento de 4 posições da família centralizada em Deus. Certo? Vamos avançar para a próxima tela? Na próxima tela ele coloca ali algumas características que a gente vai falando aí na sequência, as características do amor verdadeiro. Amor verdadeiro tem um conteúdo ético definido, óbvio. A natureza do amor verdadeiro pode também ser descrito basicamente sob 7 características. Quais seriam essas 7 características? Na próxima tela, primeira característica, nós vamos estudar cada uma delas. Primeira característica, ele diz, amor verdadeiro é para o benefício dos outros. Como Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Investimos a nós mesmos totalmente para o bem-estar e a felicidade dos nossos amados. Qualquer um que ama outra pessoa realmente quer que ele ou ela se torne melhor do que ele mesmo, até mesmo muitas vezes melhor. E aí já vamos abrir um parênteses, é aquela regra básica no relacionamento vertical entre pais e filhos. Qualquer pai, qualquer mãe, sendo questionado, você vai dizer com clareza, você que é pai, você que é mãe, vai afirmar com clareza. Se eu te perguntar, você quer que os seus filhos, ou a sua filha, ou seu filho, seja igual a você, pior do que você, ou melhor do que você, a resposta inevitável que eu vou receber, já ciente disso, eu já vou até dizer, é melhor. A gente sempre quer que os nossos filhos sejam melhores do que nós, que eles possam ir mais longe do que nós fomos, que eles possam realizar muito mais coisas do que nós realizamos, que eles possam alcançar mais felicidade do que nós pudemos construir, e assim sucessivamente. Essa é uma ótica daquela pessoa que ama, pela ótica do amor verdadeiro, obviamente. É assim que Deus se manifesta conosco também. Assim os pais se manifestam. E em todos os relacionamentos humanos deveria ser assim também. Quando amamos o nosso cônjuge, enfim, nós deveríamos pensar dessa forma. Investir naquela pessoa esperando que ela seja melhor, mais feliz, mais plenamente realizada do que até mesmo aquilo que eu faço por mim mesmo.
O texto segue dizendo assim: nenhum pai amoroso sentiria inveja do sucesso de seu filho ou se importaria se as pessoas comentam que seu filho cresceu para se tornar melhor do que ele. Não é? Isso é muito óbvio, né? Você não se sentiria orgulhoso ou você sentiria inveja? Alguém chega e diz: nossa, seu filho fez mais do que você, estudou mais do que você, é mais bem sucedido do que você. Você vai ficar com inveja? Ou você vai se sentir orgulhoso? Porque lá no fundo você sabe que de alguma forma você também contribuiu para que isso. Esse de fato sempre foi o seu anseio, o seu desejo, lá no âmago do seu coração. Então, ao contrário, ele ficaria contente pelas realizações de seus filhos, ou do seu filho, como se fossem suas próprias realizações. Nesse sentido, Jesus esperava que seus seguidores o superassem, dizendo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Interessante isso, né? Essa colocação que Jesus faz, dando bem claro essa ideia aí do amor vivendo para o benefício dos outros. Indo para a próxima tela, no item 2, ele diz que amor verdadeiro é incondicional. Ele é paciente, suporta todas as coisas com esperança. Ele não demanda nada em troca. A felicidade da outra pessoa é, por si só, recompensa suficiente para aquele que ama. Contudo, o amor verdadeiro não deve ser confundido com o amor cego, que é excessivamente indulgente, ou seja, passa a mão na cabeça do erro, do pecado, do crime. Não. Ser incondicional tem uma outra conotação, ok? Querer o melhor para a outra pessoa significa fornecer o tipo de cuidado que seja genuinamente útil para a melhoria, para o crescimento construtivo, dignificante da pessoa amada. Na próxima tela, indo já para o item 3, amor verdadeiro é imutável, independente das circunstâncias. As circunstâncias mudam? Ok. As circunstâncias oscilam para cima e para baixo? Ok. O amor ainda assim permanece estável, imutável. No amor verdadeiro, damos e esquecemos e damos novamente. Jesus nos ensina a perdoar os outros, não até 7, mas até 70 vezes. Isto é, sem limite. Somente perdoando e até mesmo esquecendo que perdoamos, podemos continuar a dar e continuar a amar essa pessoa com um coração imutável. Para manter o nosso coração puro e capaz de amar, precisamos tocar o poço inesgotável do amor de Deus, que sempre perdoa, para curar a dor em nosso coração à medida que perdoamos e esquecemos os erros do passado. E damos um passo adiante, um passo em frente, para continuar amando, para amar novamente. Ficou bem clara essa parte aí, né? Vamos para a próxima tela. No item 4, ele diz que o amor verdadeiro é serviço e sacrifício. Ou seja, amor, seja ele sexual, paternal, fraternal, essencialmente o amor verdadeiro ele sempre vai ser serviço e sacrifício, de acordo com o filósofo George Santana. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida por seus amigos. Está lá no livro de João, capítulo 15. As pessoas dão tudo para o benefício da pessoa que elas amam, sem contar, sem medir, sem ficar pensando em anotar quanto isso está lhe custando. Um pai esquece o cansaço do dia e segue para um segundo trabalho, se preciso for, para poder ganhar o dinheiro extra para a educação universitária do seu filho. Contudo, ele não se esgota por esses sacrifícios. E se mais demanda fosse feita por conta do filho, mais ele se sacrificaria para atender essas demandas do filho. E assim é a lógica do amor, serviço e sacrifício. Amor tem essa propriedade peculiar que quanto mais ele é dado, mais o doador é preenchido. E mais a alegria ele vai receber por conseguinte. Vamos avançar para a próxima tela? Quinto item fala sobre amor verdadeiro sendo público, que o amor verdadeiro ele é público. Ele não exclui, mas se expande em todas as direções para abranger todos e tudo, passando pelos diferentes escopos da vida, desde a família, sociedade, nação, mundo e cosmos. Amor verdadeiro não fica somente com aqueles que nos amam. Ele nos chama a ir além de nosso círculo de parentes e amigos para alcançar até mesmo um estranho que esteja extrapolando esse círculo que nós estamos comentando. Jesus instruiu que nós devemos amar nossos inimigos, dizendo que esta era a forma para a perfeição divina. Isso está lá no capítulo 5 do livro de Mateus.
Seguindo para a próxima tela, o sexto item das características do amor verdadeiro, ele diz que amor verdadeiro é corajoso. Ele nos chama a fazer qualquer coisa que seja exigida para salvar as pessoas perdidas do mundo. Vivendo pelo amor verdadeiro, não podemos acomodar diante do mal e do pecado, seja em nós mesmos ou no mundo. Amor verdadeiro traz o zelo. Não podemos descansar enquanto as pessoas são escravizadas pelo mal e vivem na ignorância das alegrias do céu. Em nossa ousadia, as autoridades regentes podem nos ofender. Enquanto as pessoas de bem acolhem uma pessoa de amor verdadeiro, onde o mal estiver entranhado, o amor verdadeiro aceitará a cruz. O zelo do amor verdadeiro é aparente no estilo de vida do nosso Pai, do Pai Moon. Ele empurra a si mesmo e também empurra aos seus seguidores a fim de cumprir a vontade de Deus e também a fim de terminar com o sofrimento da humanidade no menor tempo possível. Então essa ousadia, essa coragem, essa capacidade altiva e tempestiva de buscar realizar esse ideal do benefício do outro, ele empurra, né? Então o amor verdadeiro ele tem esse atributo, essa característica de ser corajoso, de aceitar e enfrentar os desafios que se apresentam. Indo para a próxima tela, no sétimo item ele diz que característica do amor verdadeiro é que o amor verdadeiro ele é ético. Como sugere o adjetivo verdadeiro, amor verdadeiro não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, como está lá na primeira carta aos Coríntios. Relacionamentos harmoniosos e duradouros são possíveis somente quando são conduzidos de acordo com princípios éticos, sendo que o amor verdadeiro se coloca em benefício dos outros, acima das necessidades de si mesmo. Ele segue esse domínio sobre si mesmo como um pré-requisito para amar o outro. Para se tornar capaz para o amor verdadeiro, uma pessoa, eu, você, cada um de nós, precisa cultivar autocontrole e também outras virtudes do bom caráter. A capacidade de dar livremente e também receber de forma plena o amor verdadeiro, ela é alcançada através de anos de formação moral. Não é de uma hora para outra, mas há a demanda de nos esforçarmos por anos a fio no que diz respeito à formação moral. Tal como a habilidade de pintar ou qualquer esporte também exige anos de prática, de exercício, de repetição. Tá claro aí? Então aí fechamos essas características do amor verdadeiro. Vamos para a próxima tela? Tornando-se uma pessoa verdadeira. É importante a gente entender o significado aí do verdadeiro. Podemos descobrir ainda mais coisas no significado do amor verdadeiro pela simples elucidação do significado da palavra verdadeiro. Às vezes, quando a gente fala sobre a palavra verdadeiro, a gente simplesmente já se lembra que ele está num contraponto como um antônimo da palavra falso, né? O que é verdadeiro? É aquilo que não é falso. Vamos pensar um pouco melhor sobre isso? A palavra coreana para verdadeiro é cham, como um adjetivo que significa verdadeiro e genuíno, e como também um pronome que significa autenticidade. É importante dizer então que essa expressão coreana, a palavra cham, não significa verdadeiro nesse sentido proporcional de se uma afirmação é verdadeira ou falsa, ou verdade no sentido de uma verdade intelectual. Tá claro isso? Então qual seria o verdadeiro significado da palavra verdadeiro? Vamos avançar para a próxima tela. Uma pessoa verdadeira tem 4 características que ela traz para um relacionamento. Ele ou ela é absoluto, único, eterno e imutável. Já havíamos comentado isso anteriormente, quando falamos lá do amor verdadeiro, né? Aquelas 4 características. E, obviamente, a pessoa que constrói uma vida centrada no amor verdadeiro, se tornando uma pessoa, por conseguinte, se tornando uma pessoa verdadeira, ela passa a ser uma pessoa que possui também as mesmas características. Ou seja, essa pessoa também passa a ser uma pessoa absoluta, uma pessoa única, uma pessoa eterna e uma pessoa imutável. Primeiro, uma pessoa verdadeira tem a subjetividade absoluta para nunca ser influenciada pela circunstância, dúvidas internas ou medos que possam surgir. Sua palavra é sua obrigação. Segundo, uma pessoa verdadeira é única, com personalidade e formas de expressão que não podem ser substituídas por outra pessoa. Terceiro, o compromisso de uma pessoa verdadeira com o seu parceiro ou parceira, ele é eterno, indestrutível, estável, inabalável. Não pode haver nenhuma traição.
E, finalmente, uma pessoa verdadeira está unificada dentro dela mesma e se coloca no fundamento imutável, essa característica de imutabilidade do próprio Deus. Vamos avançar para a próxima tela? Assim, independentemente de falhas e mudanças de humor de seu parceiro ou parceira, o amor de uma pessoa verdadeira não mudará. Ele é incondicional. Deus é verdadeiro, portanto, Deus é absoluto, único, eterno e imutável. Tendo sido, então, criado à imagem e semelhança de Deus, como está lá no livro do Gênesis, na Bíblia, uma pessoa verdadeira, por conseguinte, também é da mesma forma, absoluta, única, eterna e imutável. Na sequência, o amor que ele ou ela vai dar também vai ser, obviamente, absoluto, único, eterno e imutável. Parece simples, são palavras simples, mas a praticidade disso. Nós estamos falando do juramento da família. Nós estamos falando dessa premissa essencial do juramento da família, presente nos 8 versos do juramento da família, quando nós falamos que nossa família vai viver centrada no amor verdadeiro. Olha o que de fato nós estamos jurando. Essa discussão que nós estamos fazendo é exatamente para aprofundar e entender quais são as implicações daquilo que nós recitamos no juramento da família. A menos que nos tornemos primeiramente esse tipo de pessoa, é improvável que nós seremos capazes de amar verdadeiramente. Então, deu para perceber? Viver centralizado no amor verdadeiro não é uma prática que você vai fazer eventualmente, circunstancialmente e muito naturalmente. É preciso que, para amar verdadeiramente, nós nos tornemos primeiramente pessoas verdadeiras. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos agora pegar a outra premissa que nós nos comprometemos a estudar hoje. Falamos aí agora sobre centralizando no amor verdadeiro ou centrando no amor verdadeiro. Exploramos aí esse tema de uma certa profundidade. Eu sei que demandaria um pouco mais, mas a gente também tem o nosso tempo. Então vamos falar um pouco aí sobre edificando a nação de paz e unidade cósmica, ou Cheonilguk. No dia 5 de novembro de 2002, o Pai Moon adicionou uma frase de abertura, Cheonilguk Chuin, ao prefácio de cada um dos 8 juramentos do juramento da família. Cheonilguk basicamente é a abreviação de Cheonju Pyonghwa Tongil Guk, ou seja, a nação de paz e unidade cósmica, que de forma abreviada nós falamos Cheonilguk. Chuin significa dono. Ao todo, então, nós podemos tornar essa frase de uma forma traduzida assim, né, ao pé da letra, dono da nação de paz e unidade cósmica. Seria a tradução ao pé da letra. Nós não usamos essa tradução ao recitarmos o juramento, nós normalmente falamos nossa família como dona do Cheonilguk, mas o certo seria dizer Cheonju Pyonghwa Tongil Guk, ou seja, nação de paz e unidade cósmica. Isso é o estudo das palavras. Agora vamos ao significado. Vamos avançar para a próxima tela. O nome completo, então, transmite melhor o correto significado de Cheonilguk para pessoas de outros idiomas. Por exemplo, sendo que Cheonguk significa reino do céu, algumas pessoas têm traduzido Cheonilguk como reino dos céus unificado, ou apenas reino do céu. E eu já vi isso em algumas literaturas que a gente lê aí em outros idiomas. A gente vê essa tradução, não é errada, mas é uma tradução pobre, né? Não vamos dizer errada nem ruim, mas é uma tradução pobre que não dá a devida profundidade, reconhecimento e esclarecimento do significado pretendido na expressão original que foi colocada no juramento da família. Entretanto, é evidente a partir do nome completo que a palavra Cheon, em Cheonilguk, se coloca como Cheonju e denota cosmos, o mundo que abrange tanto o mundo físico como o mundo espiritual, ambos formando esse conceito de cosmos, não o céu ou Deus, ok? Vamos avançar para a próxima tela? Leis do céu. Definindo aí então o que é nação, conceituamos a palavra, explicamos o seu significado, mas para que eu possa ser dono do Cheonilguk, ser dono dessa nação de paz e unidade cósmica, eu preciso inevitavelmente conhecer as leis que regem essa nação. Na oração do Senhor, nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nação de paz e unidade cósmica é o cumprimento, a realização dessa oração, onde céu e terra estão completamente unidos, aquilo que nós mencionamos anteriormente como sendo
cosmos. Esta é uma realidade social onde as leis terrenas, formas terrenas e propósitos terrenos correspondem com as leis do céu, as formas do céu e a vontade do céu, ou seja, não há distinção entre essas duas realidades, céu e terra, mundo físico e mundo espiritual. As leis que regem ambas as realidades serão sempre as mesmas. A soberania de Deus no céu será manifestada numa nova realidade também na terra. Esta nova realidade não surge a partir de uma revolução política ou de algum movimento social, algum plano econômico. Ao invés, ela começa com indivíduos cujas mentes e corpos estão unidos e com famílias que refletem a vida de Deus. Isso a gente vai falar mais detalhadamente quando chegarmos lá no finalzinho, no verso 8 do juramento da família. Avançando para a próxima tela, quais são então as leis do céu? No céu não há nenhuma necessidade para estatutos complicados, regimentos cheios de regras, porque os cidadãos do céu são naturalmente inclinados na direção do amor bondoso, na direção da justiça e suas relações e também das leis que são muito simples. O Pai Moon ensina que a Constituição do céu tem apenas 3 leis. A sociedade terrena será também, de forma igual, próspera e agradável se as pessoas manterem essas leis. Quais são essas leis? Vamos para a próxima tela. Primeira lei, não abusar do amor. Os jovens devem guardar sua pureza até o matrimônio e os casais devem manter fidelidade absoluta. Deus revelou ao Pai Moon que um passo em falso nesta área da vida causou a queda humana e também resultou na tragédia de incontáveis gerações ao longo da história humana. Jesus era muito sério quando ele advertia as pessoas a se guardarem contra a violação da lei do amor. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Não há nenhum lugar no céu para aquelas pessoas que são sexualmente imorais. A pureza e incondicionalidade do amor conjugal é um tema central, fundamental, essencial dos valores da família, desse estudo que nós vamos estar conduzindo ao longo de algumas salas virtuais acerca desse tema. E serão também discutidos, como eu acabei de falar, ao longo de todo o estudo do livro. Avançando para a próxima tela, segunda lei do céu, não roubar. Isto se aplica particularmente ao dinheiro e às propriedades reservadas para finalidades e propósitos públicos. Uma pessoa encarregada com a administração de fundos públicos não deve desviar nem mesmo um centavo para seu uso pessoal. O ladrão incorre num débito, o qual deve ser reparado. Do contrário, isso se torna um veneno que aflige inevitavelmente os seus descendentes. A posse pública mais sagrada é aquela que é oferecida a Deus, os nossos dízimos e ofertas. Não dar o dízimo que é devido a Deus é o mesmo que roubá-lo. Não é um crime menor do que sonegar impostos. Além disso, sendo que Deus criou a terra e seu ambiente como uma relação de confiança para toda a humanidade, poluir e danificar o ambiente também é uma manifestação, uma forma de roubo e também tem as mesmas consequências, estão enquadrados nessa mesma regra, não roubar. Avançando para a próxima tela, terceira lei do céu diz que não devemos ferir o coração de outra pessoa. A lei mosaica proíbe o assassinato e pune a agressão física. É aquela lei que a gente estuda no Velho Testamento do olho por olho, dente por dente. Mas Jesus já ensinou que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Palavras faladas com raiva ou com malícia podem prejudicar a reputação de uma pessoa. Demonstrar favoritismo injusto cria ressentimento no menos favorecido. Palavras iradas, uma atitude arrogante, falta de carinho genuíno, essas coisas podem matar a alma de uma pessoa da mesma forma que uma bala pode matar o corpo. Por isso é tão grave, talvez mais grave do que matar o corpo de uma pessoa, é matar a sua alma. E por isso nós devemos cuidar com as nossas palavras, cuidar com as nossas ações, para não ferir o coração das outras pessoas.
Vamos avançar para a próxima tela? Formas do céu. Quais são as formas do céu? A vida na realidade celeste, ou nas realidades celestes do mundo espiritual, funciona no princípio de viver para o benefício dos outros. A realidade do amor verdadeiro, a realidade espiritual, a regra do amor verdadeiro é essa, viver para o benefício dos outros. Por conseguinte, a vida nessa realidade demanda, obviamente, estarmos enquadrados no princípio da vida para o benefício dos outros. Pessoas autocentradas encontram somente sofrimento na realidade do espírito. Assim, como preparação para a vida no céu, todas as grandes religiões do mundo ensinam as pessoas a viverem para os outros. O Pai Moon também disse uma vez: vocês podem não conhecer muito sobre a realidade do mundo espiritual, mas com a graça especial de Deus eu conheço o mundo desconhecido melhor do que qualquer outra pessoa. Escavando a raiz deste mundo, descobrimos que seu princípio estrutural é muito simples. Céu é um lugar onde somente aqueles que viveram para o benefício dos outros podem ir. Isto é porque o amor altruísta é o princípio de céu e terra, a raiz do ideal que Deus criou. O mundo ideal do reino do céu está estruturado com este tipo de conteúdo, e este é um fato simples. Então, às vezes eu fico lendo essas coisas e fico pensando, simples na leitura, mas, meu irmão, como isso é difícil na prática, né? Céu é um lugar onde somente aqueles que viveram para o benefício dos outros podem ir. Aí já fica esclarecido por que o céu é um lugar que está vazio até hoje, né? Não é verdade? Mas vamos lá, vamos avançar para a próxima tela. Em uma família, seus membros seguem juntos, ajudando e servindo uns aos outros. Normalmente, os pais têm o coração de se sacrificar por seus filhos. Esposos têm o coração de dar abundantemente para suas esposas e protegê-las do mal, e assim por diante. Assim, a família é a instituição dada por Deus, onde a forma de viver para o benefício dos outros é ensinada e também é praticada. Assim, a família é o campo de treinamento para se viver no céu. Como a sociedade funcionaria se as pessoas praticassem o viver para o benefício dos outros? Isto será discutido mais adiante quando a gente chegar lá no 7º juramento, na sala virtual específica, beleza? Avançando para a próxima tela, finalmente, qual é a vontade do céu? A nação de paz e unidade cósmica será uma nação inteira devotada para cumprir a vontade de Deus. Esta será uma nação diferente de qualquer nação existente no mundo atual. As nações convencionalmente colocam seus próprios interesses à frente do bem-estar dos outros, das outras nações, dos outros povos, dos outros idiomas e assim por diante. Elas são relutantes em se sacrificar a fim de ajudar os outros. Assim, naturalmente, quase que de forma inevitável, elas acabam se afastando da vontade de Deus. Na próxima tela, a nação de paz e unidade cósmica será a realização na profecia do fim dos tempos no Apocalipse. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Na graça do domínio de Deus, a humanidade entrará na idade da paz, cumprindo a profecia de Isaías. Eles converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Avançando para a próxima tela. Com a inauguração da nação de paz e unidade cósmica, a soberania de Deus na Terra gradualmente se tornará mais evidente. No dia 6 de fevereiro de 2003, lá na ocasião da abertura do portão para o Cheonilguk, através da cerimônia de bênção do Sagrado Matrimônio dos Pais de Céu e Terra, o Pai Moon fez uma profecia pública que o tempo chegou para o poder de Deus Todo-Poderoso ser manifestado no mundo. Nos anos que virão, as pessoas verão claramente evidências do poder de Deus para transformar os corações e melhorar as vidas. Não obstante, ainda é nossa porção de responsabilidade estabelecer a base dentro de nós para receber o poder de Deus. Deus ajudará aqueles que buscam em seus corações e buscam seu reino através de suas ações.
Basicamente é isso, né? A gente falou aí desses temas relacionados ao juramento, são somente as premissas, não entramos especificamente ainda no estudo detalhado dos juramentos, mas a gente vai fazer isso na sequência. Na próxima tela diz assim: animada pela graça e poder de Deus Todo-Poderoso, a nação de paz e unidade cósmica sinalizará o nascimento de uma cultura celeste de amor, paz e justiça. As pessoas reconhecerão as obras do Espírito em suas vidas e se arrependerão de sua condição corrompida, seguindo para uma renovação de caráter humano. Contudo, cabe a nós, os donos da nação de paz e unidade cósmica, esclarecer as pessoas sobre o que Deus requer nesta nova era. Desta forma, avançaremos para a realização da oração do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na próxima tela, no juramento da família, não oramos simplesmente para a vinda do reino de Deus. Nós juramos edificar o reino como uma sociedade de fato. Este conceito é expresso pela palavra como um dono, ou seja, o Chuin, a expressão coreana Chuin, escrita com os caracteres chineses, significa uma pessoa que está qualificada para ser um dono. Posse é responsabilidade. Posse é uma responsabilidade séria. Devemos nos qualificar para nos tornar os verdadeiros donos das coisas que Deus colocou ao nosso cuidado. A família, o lar, as posses e até mesmo a posição social. Avançando para a próxima tela, uma pessoa responsável encarna as 3 áreas de qualidades de um pai, um mestre e um dono. Um pai se sente totalmente responsável pelo bem-estar de seus filhos e filhas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Cuidar deles é sua tarefa e ele ou ela tem a determinação de fazer isso dia e noite. O mestre busca nutrir os seus alunos com conhecimento, capacidade e habilidade, para que eles possam ser bem-sucedidos na vida. Seu objetivo é que eles se tornem independentes e também capazes para se manterem sem ajuda. Então, ele sente que o seu ensinamento tem sido de forma bem-sucedida. E também o verdadeiro dono faz tudo o que é necessário para proteger a sua propriedade e mantê-la limpa e bem conservada. O desafio, então, da nossa família, no que diz respeito a tomar posse da nação de Deus, é ser dona da nação de paz e unidade cósmica. Devemos nos sentir responsáveis para edificá-la, para nutri-la, protegê-la e também mantê-la. Não devemos ser espectadores. Mesmo assim, muitos fiéis estão esperando, aguardando um sinal de Deus para anunciar a vinda do reino do céu, aquela coisa que já vem pronta e que a gente precisa muito pouco fazer através do nosso esforço. Jesus repreendeu essas pessoas dizendo: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Jonas foi o seu próprio sinal. Por sua própria pregação, ele convenceu os ninivitas a se arrependerem. Da mesma forma, não devemos esperar apenas que Deus estabeleça a sua nação. É nossa tarefa ser um sinal, modelando-o em nossas próprias famílias, para que a nação de paz e unidade cósmica seja construída. Nós, como donos, com essa mentalidade de dono, devemos entender que nós somos o sinal para o surgimento desta nação de paz e unidade cósmica. Então era isso, o tema de hoje a gente concluiu, a premissa do juramento. Nessas 2 salas finalizamos os 4 pontos essenciais do juramento da família, presente em todos os 8 versos, está aí, falamos sobre já o tema a família, falamos sobre juramento, hoje comentamos aí sobre centrando no amor verdadeiro e edificando a nação de paz e unidade cósmica. Eu quero já de antemão agradecer a sua presença e já passando para a próxima tela, finalizando a nossa sala de hoje, desejar a todos vocês uma semana abençoada e nos vemos então na próxima sala virtual, ok? Muito obrigado.